Oi, como vai você aí? Eu sei que você chegou nesse vídeo porque estava tentando entender um pouco sobre comportamento humano. E no vídeo de hoje eu estou trazendo lugares e formas que me trouxeram uma lógica, uma perspectiva diferente dentro da internet sobre como entender as pessoas. Eu sou Bira, seja bem-vindo ao meu Biraverso e fica até o final porque você vai ver a lógica e o que eu descobri buscando sobre comportamento humano na internet. O primeiro passo, que é bem lógico e também intuitivo, afinal, que todo mundo vai fazer, é claro, né? Vai abrir o navegador e vai jogar no Google o que é o comportamento humano. Porque não importa a gente estudar sobre comportamento humano sem entender de fato o que é o comportamento. E pasme, a primeira definição de comportamento que o Google me forneceu é o ato ou efeito de comportar-se. Mas, de fato, isso não é o mais importante para esse vídeo. Então eu fiquei um pouco desestimulado e um pouco chateado com essa definição. Mas eu decidi ir a fundo, vendo a segunda linha, que diz: procedimento de alguém face a estímulos sociais e a sentimentos e necessidades íntimos ou a combinação de ambos. Confesso que essa segunda linha aqui me desapontou ainda mais. O Google fazendo seu trabalho, né? Trazendo mais confusão do que lógica. Mas vamos ficar com outra interpretação que eu consegui encontrar. E a definição diz: o comportamento é definido como conjunto de reações de um sistema dinâmico face a interações e renovações propiciadas pelo meio em que está envolvido. Ficando com essa definição de comportamento, a gente pode tirar mais conclusões e começar a entender mais sobre nosso módulo específico para esse vídeo, que é como entender ou como estudar o comportamento humano. Dito isso, nossa investigação ficou um pouquinho mais profunda no meio da internet. E não muito satisfeitos sobre o que é o comportamento humano, vamos ver qual é a definição de humano. E a melhor definição que eu encontrei de humano é termo que deriva do latim homem sábio, ser humano, ser pessoa, gente ou homem. É a única espécie animal primata bípede do gênero Homo ainda vivo. Observação, quando eu falo em Homo, não é da marca de sabonete que eu estou falando, mas se é pra gente lavar nossos pensamentos e nossa alma com esse conteúdo precioso de extrema relevância para o que nós estamos estudando, podemos chegar a uma conclusão melhor de que o comportamento humano seria o modo de agir do ser humano dentro de um ambiente ou contexto específico em sua realidade. Ao que parece, nós concluímos nosso primeiro passo. Agora vamos adiante para nosso segundo passo, nosso segundo tópico. O que, para juntar informações para a nossa investigação sobre o que é o comportamento humano, vamos ao nosso segundo veículo de pesquisa, que é propriamente o YouTube, essa plataforma a qual eu estou conversando com você. O que nesse passo da nossa investigação me deixou um tanto quanto desapontado, porque aqui a gente não encontra diretamente a definição de como estudar o comportamento humano, mas somente um vídeo de 5 anos atrás comenta sobre esse caso. Mas o que a gente encontra também são somente padrões de comportamento, somente situações de linguagem corporal, linguagem facial, metaforando o que eu diga, mas aqui deixa um pouco desapontado também o fato de que as buscas sobre como entender ou sobre comportamento humano são enormes, mas as pessoas não estão consumindo este conteúdo até então. E é por isso que eu trago esse diferencial. E se você está gostando desse vídeo, compartilhe com um amigo seu, curte, se inscreve porque eu vou trazer mais conteúdos assim. E eu espero que você goste bastante. Mas seguindo nossa investigação de como estudar o comportamento humano através da internet, o que o YouTube nos traz é uma forma de engessamento dinâmico sobre este conteúdo magnífico que está precário. Mas infelizmente a gente encontra poucas informações sobre de fato o que é o comportamento humano, como explicar ele, embora existem aulas informativas que estão ranqueadas em pontos diferentes da página. Porém, o vídeo de um senhorzinho se destacou mais, que fala como o comportamento humano 1.
é um vídeo que me chamou a atenção e eu decidi ver um pouquinho mais sobre ele. O canal em questão se chama The Rose Method. E confesso que eu fiquei muito surpreso por não ter visto esse canal antes, porque ele é bem informativo e fala muita coisa sobre comportamento. Considere uma recomendação minha você dar uma olhadinha nesse canal e conferir o que esse professor passa de conteúdo muito interessante e relevante para você que está buscando mais sobre comportamento humano. Mas antes de passar para o próximo vídeo ou próximo conteúdo, existiram dois comentários que eu achei muito interessante. Um deles é da Verânia Matos, que diz: "Não concordo que ser humano é bicho. Para quem concorda com o professor, parabéns, seu animal." Eu diria que foi bem gratuito, por sinal. E tem um outro como resposta, que é do José Edson, que diz: "Eu também, o ser humano não é um animal, mas fazer o que segundo a ciência é animal, mas para mim também não é." Mas, puxando a reflexão, o que é o ser humano? O ser humano não é basicamente uma espécie de animal? Um ser vivo? Ser vivo que respira, que come, faz suas necessidades básicas fisiológicas? Bom, é curioso ver como as pessoas gostam de dar críticas ou descontos gratuitos sobre conteúdo, mas não estou em posição para criticar ou afirmar nada, porque afinal, uma opinião é uma opinião. Então vamos seguir em frente. O que eu achei que fala um pouquinho mais sobre comportamento humano é o da Carolina Janotti Bueno, que também diz que é simplesmente pleno coaching. Eu confesso que o vídeo dela me surpreendeu um pouco porque ela tem um jeito um pouquinho escandaloso de falar. Talvez seja porque a câmera fica um pouco longe dela, mas ela precisa respirar um pouco. Porém, o conteúdo que ela traz é muito interessante porque ela fala de 4 perfis comportamentais. E eu recomendo bastante você ver um pouquinho sobre ele. Você vai entender um pouquinho mais sobre autoconhecimento e como é seu próprio comportamento. Por fim, nossa investigação sobre o comportamento humano, eu cheguei num canal chamado Didactics que fala sobre Skinner e a condição humana. Skinner é o pai do behaviorismo radical, assunto que eu vou tratar em outro vídeo. Porém, o que ele fala assim nesse vídeo é que nós temos um certo padrão de interação e interferência externa com o meio. Afirma também que o comportamento humano é extremamente complexo. Pois é, isso que vemos pesquisando aqui até o momento, que essa complexidade trata-se de uma subjetividade, porque várias pessoas vão ter várias interpretações, várias opiniões diferentes, que eu diria que todas vão estar certas. Mesmo que em determinados momentos ela passe por momentos contraditórios. E o diagnóstico para nossa investigação sobre o comportamento humano é de que o comportamento humano trata-se da forma que o ser humano interage e age dentro de um meio social, dentro de um contexto que envolva o ambiente ou outras pessoas. Então está na sua forma de agir, forma de pensar e forma em que ele adota posicionamentos diferentes e específicos para executar uma ação. Se você gostou desse vídeo, curta, se inscreva, compartilhe para aquela pessoa que quer entender o comportamento humano e assista meu próximo vídeo.